Vivemos em um mundo onde a ciência desvenda diariamente os maiores segredos do universo. Mapeamos o cérebro humano, exploramos galáxias distantes e até editamos o DNA. Mas e se eu te dissesse que, mesmo com todo esse conhecimento, existem fenômenos tão bizarros e aterrorizantes que desafiam cada lei da física, da biologia e da lógica? Coisas que, até hoje, deixam os cientistas perplexos e com mais perguntas do que respostas. Prepare-se para conhecer o lado mais obscuro e inexplicável da realidade. Hoje vamos mergulhar nas 7 coisas mais assustadoras que a ciência ainda não consegue explicar. E acredite, depois de descobrir esses mistérios, sua percepção sobre o que é possível pode mudar para sempre. Desde o alvorecer da civilização, a curiosidade humana nos impulsiona a entender o mundo. Mas há certas ocorrências que, apesar de sua existência comprovada, se recusam a se encaixar em qualquer teoria ou modelo que possamos propor. São os fantasmas da ciência, os enigmas que assombram os laboratórios e a mente dos pesquisadores. Eles nos lembram que, por mais avançados que sejamos, o universo ainda guarda segredos que estão muito além da nossa capacidade de compreensão. Vamos desvendar alguns desses mistérios agora. Imagine viver em uma pequena cidade e, do nada, começar a ouvir um zumbido constante, de baixa frequência, irritante e inexplicável. Não é na sua cabeça, mas ninguém mais, ou a maioria, consegue ouvi-lo. Esse é o caso do zumbido de Taos, no Novo México, EWADA. Desde o início dos anos 90, centenas de moradores de Taos e de outras regiões do mundo com fenômenos semelhantes relatam ouvir um misterioso. O som é descrito como um motor a diesel à distância, um barulho constante que varia de intensidade. O mais bizarro, apenas cerca de 2% da população local consegue ouvi-lo. E o que o torna assustador é o impacto. Insônia, dores de cabeça, tonturas, náuseas e até pensamentos suicidas em casos extremos. Pesquisadores da Universidade do Novo México e do Laboratório Nacional de Los Alamos tentaram identificar a fonte do zumbido. Eles usaram microfones sensíveis e equipamentos de medição, mas não encontraram nada. A vibração não é sísmica, não é de aparelhos elétricos nem de tráfego. As teorias vão desde atividade geológica subterrânea, sons de baixa frequência emitidos por animais, ondas eletromagnéticas secretas do governo, até fenômenos psicossomáticos onde o cérebro cria o som. Nenhuma dessas explicações consegue justificar por que apenas uma pequena parcela da população o ouve e por que a fonte física permanece indetectável. É um som que não deveria existir, mas que enlouquece quem o escuta. Você seria um dos poucos que ouviria esse sussurro constante do desconhecido. Milhões de pessoas visitam florestas, montanhas e parques nacionais todos os anos. A maioria volta. Mas uma quantidade assustadora e inexplicável de pessoas simplesmente desaparece sem deixar rastros em áreas selvagens. Não estamos falando de acidentes óbvios ou vítimas de criminosos, mas de sumiços que desafiam a lógica e a capacidade de busca. Pessoas bem preparadas, experientes em trilhas, desaparecem em condições normais, muitas vezes sem um grito, sem um rastro de luta, sem vestígios de pertences ou roupas. Crianças pequenas são encontradas a quilômetros de distância, em terrenos intransponíveis, em condições que desafiam a lógica de como elas poderiam ter chegado lá. David Paulides, um ex-policial e pesquisador, documentou milhares desses casos em sua série Missing 411. Ele aponta padrões estranhos. As vítimas muitas vezes são encontradas sem suas roupas, em locais inusitados, ou nunca são encontradas. Cães de busca perdem o rastro de repente. As teorias para esses sumiços variam amplamente. Animais selvagens incomuns, sequestro por cultos secretos, falhas geológicas que criam portais ou até mesmo seres extraterrestres.
A polícia e a ciência não conseguem oferecer uma explicação consistente para a total ausência de evidências ou para os padrões bizarros que Paulides identificou. É como se a natureza, em certas áreas, simplesmente reivindicasse certas pessoas. Seria a natureza guardando segredos mais sombrios do que podemos imaginar? Em 2016, diplomatas americanos e canadenses em Havana, Cuba, começaram a sofrer de uma série de sintomas neurológicos bizarros e inexplicáveis, que ficou conhecida como a Síndrome de Havana. Os relatos eram consistentes, um som estranho e penetrante, às vezes descrito como um grilo ou um atrito, seguido por tontura, náusea, enxaquecas severas, perda de audição, zumbido nos ouvidos e problemas de equilíbrio. O mais perturbador é que exames médicos revelaram lesões cerebrais, incluindo danos ao tecido cerebral e mudanças na estrutura da substância branca. A inteligência dos URSS suspeitou de um ataque sônico ou ataque de energia direcionada por uma potência estrangeira, possivelmente usando armas secretas que emitem micro-ondas ou ultrassom. No entanto, a ciência, até agora, não conseguiu identificar a arma, a tecnologia, ou mesmo provar conclusivamente que um ataque externo ocorreu. As explicações científicas alternativas são igualmente complexas. Desde o efeito nocebo, onde a expectativa de dano causa sintomas físicos, a doenças psicogênicas em massa ou até mesmo um tipo de histeria coletiva. Mas nenhuma dessas explicações justifica as lesões cerebrais objetivas encontradas em alguns pacientes. O que causou esses danos cerebrais e o sofrimento duradouro permanece um mistério perturbador, uma guerra invisível que a ciência ainda não consegue compreender. Estamos sendo atacados por uma tecnologia que nem sequer compreendemos? Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, captou um sinal de rádio tão forte, tão peculiar e tão inexplicável que o astrônomo Jerry Ehman circulou-o no registro e escreveu a palavra "Uau!". O sinal durou 72 segundos, foi 30 vezes mais intenso que o ruído de fundo normal e veio da constelação de Sagitário. Sua frequência era de 1420 mHz, uma frequência universalmente conhecida por ser associada ao hidrogênio, o elemento mais abundante do universo, e uma janela de rádio que seria ideal para a comunicação interestelar. A intensidade e a natureza estreita da banda sugeriam uma origem não natural. A empolgação foi imensa. Seria finalmente uma mensagem de uma civilização alienígena? Mas o mistério se aprofundou. Apesar de inúmeras tentativas de outros radiotelescópios ao redor do mundo, o sinal nunca mais foi detectado. Nenhuma estrela ou planeta conhecido estava naquela direção específica. As teorias variam. Poderia ter sido uma anomalia natural extremamente rara, um sinal de satélites terrestres, embora a frequência e a intensidade fossem incompatíveis, ou até mesmo um evento cósmico de curta duração que nunca entenderemos. Mas para muitos, a explicação mais arrepiante é que foi, de fato, uma transmissão inteligente e perdemos a oportunidade de fazer contato. Ouvimos uma voz de outro mundo e não conseguimos responder. O silêncio cósmico nos devolveu a mesma pergunta. Se esses mistérios já estão te fazendo questionar a realidade, então deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder mais segredos inexplicáveis que a ciência ainda não consegue decifrar. Sua ajuda é crucial para continuarmos essa jornada pelo desconhecido. Prepare-se para um dos fenômenos mais aterrorizantes e graficamente perturbadores da lista: a combustão espontânea humana, CEH. A CEH é um fenômeno onde um corpo humano supostamente pega fogo sem uma fonte externa de ignição óbvia, queimando em cinzas, enquanto os arredores permanecem relativamente intocados. As vítimas são encontradas com grande parte do corpo carbonizada.
frequentemente com os membros intactos, como se o fogo tivesse emanado de dentro para fora. Mais de 200 casos foram registrados ao longo da história, alguns com testemunhas. A ciência tenta explicar a CEH com a teoria do efeito pavio. A gordura humana age como combustível e as roupas atuam como o pavio de uma vela, mantendo o fogo. Uma pequena ignição e a baixa temperatura de queima da gordura corporal fariam o processo continuar por horas, consumindo o corpo. O problema: essa teoria não explica completamente a ausência de uma fonte de ignição óbvia, em muitos casos, a intensidade do fogo necessária para incinerar ossos, e por que os arredores frequentemente não são danificados. Também não explica por que, em alguns casos, as vítimas parecem estar em estado de conservação incomum antes do fogo. O processo de um corpo queimar de dentro para fora, sem uma causa externa evidente, continua sendo um mistério macabro e assustador. Seria o corpo humano capaz de gerar fogo por si só? Ou existe uma força ainda mais sinistra em jogo? Agora, vamos para as profundezas geladas e inexploradas do oceano, onde em 1997 um som tão poderoso e misterioso foi captado que a ciência até hoje não tem uma explicação satisfatória. Conheça o Bloop. Os hidrofones da NOAA, projetados para detectar atividade sísmica e submarinos, registraram um som ultrabaixo de altíssima amplitude no Oceano Pacífico Sul. O Bloop era tão alto que foi detectado por sensores separados por mais de 5.000 quilômetros. Sua frequência era consistente com a de um animal vivo, mas o volume e a potência eram muito maiores do que qualquer animal conhecido na Terra, superando até mesmo o canto da baleia azul, o mais alto do planeta. A NOAA inicialmente descartou origem artificial ou geológica, pois o som tinha o padrão de um biofone, um organismo vivo. As teorias mais populares, mas não comprovadas, eram que o Bloop poderia ser o som de um animal marinho gigantesco e ainda desconhecido, talvez uma criatura colossal nas profundezas, ainda maior que qualquer baleia. Outros sugeriram icebergs gigantes se quebrando e roçando no fundo do mar, mas a natureza orgânica do som original continua a ser um problema para essa teoria. Em 2012, a NOAA publicou que o Bloop era consistente com o som de um iceberg rachando, mas a explicação não convenceu a todos, e a ideia de uma criatura abissal lendária persiste. A vastidão inexplorada dos oceanos ainda esconde segredos que a ciência nem sonha. O que realmente emitiu esse grito assustador das profundezas, ecoando pelo abismo? E para o nosso último mistério, mergulhamos em um campo que a ciência oficial nega veementemente, mas que continua a intrigar e a desafiar as leis que conhecemos. A memória da água. A memória da água é uma hipótese que sugere que a água tem a capacidade de reter uma memória de substâncias que já foram dissolvidas nela mesmo após ter sido diluída a ponto de não haver mais nenhuma molécula da substância original. Essa ideia foi popularizada pelo imunologista francês Jacques Benveniste nos anos 80 em um estudo sobre alergias. Se fosse verdade, isso teria implicações revolucionárias para a química, a física e a medicina, validando princípios da homeopatia, por exemplo. No entanto, experimentos rigorosos de replicação, inclusive um com a supervisão da revista Nature, falharam em confirmar as descobertas de Benveniste. A ciência rejeita a ideia de memória da água porque ela violaria princípios fundamentais da física e da química, como a lei da diluição e a inexistência de estruturas de longo prazo da água que pudessem armazenar essa memória. Apesar da rejeição científica, a hipótese persiste em círculos alternativos, levantando a pergunta: estaríamos nós, com nossos atuais instrumentos e teorias, incapazes de detectar uma propriedade fundamental da água? Ou é apenas uma pseudociência persistente?
O que esses fenômenos nos ensinam é que, por mais que avancemos, o universo e até mesmo nosso próprio planeta e corpo humano guardam segredos que ainda escapam à nossa compreensão. O zumbido de Taos, os desaparecimentos inexplicáveis, a síndrome de Havana, o sinal "Uau", a combustão espontânea, o bloop e a memória da água são mais do que apenas curiosidades, são lembretes assustadores da vastidão do desconhecido. Eles nos forçam a questionar os limites do que consideramos possível e a humildade diante dos mistérios que a ciência, com todas as suas ferramentas, ainda não consegue decifrar. E talvez seja essa a maior aventura da humanidade, a busca incessante por respostas, mesmo quando o desconhecido nos encara de volta com um sorriso enigmático. Qual desses mistérios te deixou mais arrepiado? Você tem alguma teoria sobre eles? E se você adora mergulhar nos segredos mais sombrios e inexplicáveis da existência, não se esqueça de se inscrever no canal e, o mais importante,